E aí, para fechar aqui, eu quero terminar com dois grandes pontos. Assim. Primeiro, o valuation relativo de Brasil, né, que é a precificação dos ativos, ela é muito barata. Né? Por conta de tudo isso que aconteceu, o commodity subiu, o preço do minério de ferro da Vale subiu. Né? Assim, ela está ganhando muito mais dinheiro do que ela ganhava antes. O preço de commodity agrícola também subiu. As empresas no Brasil estão indo bem. Né? E o que acontece é que, assim, quando a gente olha em valuation, né, que a gente gosta de usar a métrica preço sobre lucro, que é super simples, é o preço das ações dividido pelo lucro que elas estão gerando. Quanto mais alto, mais caro. Quanto mais baixo, mais barato. Os ativos no Brasil estão negociando a 7 vezes lucro. Né? Eles negociavam em média 12. A gente está no mesmo nível da crise de 2008, que foi a maior crise da história, desde 29, né? A maior crise dos últimos 100 anos. E a gente está abaixo do nível que estava no Covid e no meio da crise da Dilma. Então, os ativos no Brasil, eles estão baratos. E, geralmente, o ativo é barato porque ele não está tão bem. Então, se você vê lá em 2009, 2010, no comecinho desse gráfico, o Free Cash Flow Yield, que nada mais é do que o fluxo de caixa gerado pela empresa dividido pelo valor dela de mercado, era muito perto de zero. As empresas não estavam gerando caixa. Na crise da Dilma, em 2015, também era muito perto de zero. As empresas não estavam gerando caixa. Mas agora elas estão gerando mais de 10% na média, perto de 12% do valor de mercado de caixa por ano. Então, o Brasil está muito barato e, ao mesmo tempo, as empresas estão bem. Né? E, Murilo, eu acho que é legal até se trazer essa visão, porque o investidor, quando ele olha, ele usa muito como referência, às vezes, o índice Bovespa, né? E o índice Bovespa tem uma concentração grande de commodity que se favoreceu e distorce um pouco a realidade do que é a Bolsa hoje, né? Então o que você falou, a Bolsa hoje está muito mais barata do que estava em épocas de pandemia, coisa que quando você olha o índice, não é o que você... não é o que você que a gente, o índice, exato, o índice está olhando o preço absoluto de um ativo, né? O que é importante é você ver qual é o preço do ativo versus o lucro que ele vai te dar. O índice, com ele a 100 mil pontos, mas com as empresas te dando uma margem de lucro perto de zero, você está pagando 100 para ganhar quase zero. Hoje você está pagando 100 para ganhar 13, 14, né? É o que as empresas estão te dando de lucro. Né? Então, quando você olha em termos de valuation mesmo, né, relativo, o índice tá bem interessante. Então, o que a gente... Assim, acho que a principal mensagem aqui que a gente queria trazer é essa. A gente entende que está todo mundo muito preocupado e muito nervoso. Essa é a sensação que a gente tem aqui também no dia a dia, né? Assim, não é fácil você lidar com esse nível de estresse que a gente está lidando, com o nível de notícia que a gente tem, todo dia é uma incerteza. Porque o Banco Central Independente é bom. Não é ruim, é uma bobagem, aí o mercado vai lá e cai. Aí o ministro fala que vai revogar uma reforma trabalhista, no outro dia à tarde o ministro fala que não vai. Enfim, a gente entende e a gente sabe que nesse cenário de incerteza, de notícia negativa, de atrapalhada de governo, a tendência nossa que eu falo profissionais do mercado financeiro e nós, investidores, é ficar 100% avesso a risco. A nossa vontade, às vezes, aqui, em alguns momentos aqui na Dália, às vezes fala assim, cara, vamos reduzir esse montante de equities aqui para 20%, que é o mínimo que a gente vai carregar no fundo, vamos ficar no CDI, porque todo dia é uma preocupação danada e a gente, enfim... Agora, a gente tem, assim... metodologia de investimento que a gente testou durante muito tempo e a gente faz o backtest disso décadas e décadas e décadas e a gente entende que o portfólio ideal em um mercado igual os Estados Unidos, é um portfólio mais ou menos 60% ações, 40% bond. No Brasil ele altera mais, ele pode ficar entre 20% ações, 80% renda fixa, até 80% ações, 20% renda fixa, depende do momento porque é um mercado mais volátil. Mas a gente entende que o portfólio neutro é um portfólio mais ou menos 50% ações, 50% renda fixa. E quando você olha o cenário hoje, né, de maneira fria e de maneira fundamentalista, você tem dois eventos globais que são muito positivos e é muito raro deles acontecerem e são muito fortes, que é a China reabrindo e os Estados Unidos parando de subir juros. E aí você combina isso com o fato de que as empresas no Brasil estão muito baratas. Então, o que a gente acha que pode acontecer com o investidor, e é por isso que o nosso posicionamento hoje está em 50%, não está em menos, com o investidor que vender as ações, vender fundo e ficar de fora agora, é mais ou menos o que aconteceu lá em 2002 para 2003. O investidor falou assim, cara,
está muito incerto, tem muita coisa que eu não consigo entender, eu vou ser conservador, não vou ter ações. E a Bolsa explodiu em 2003, 2004, o real performou bem. Então, a gente acha que é muito arriscado você não ter ações, ou ter muito pouco de ações e ter muito pouco de Bolsa no geral, dado esse setup, né, esse cenário de ter 2 eventos muito grandes lá fora que podem ajudar a empurrar o mercado, combinado com o valuation dos ativos no Brasil estar barato.